1 Coríntios, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo, encaixou-nos todos juntos. Ai, pulou aqui. O Espírito Santo encaixou-nos todos juntos. Veja só aí o que ele diz. Há uma diversidade, mas todos são encaixados juntos pelo Espírito Santo. Aqui está o corpo espiritual de Cristo. Esse eu concordo. Com esse eu estou, com o corpo espiritual de Cristo. Porque esse corpo espiritual de Cristo fez uma coisa, encaixou-nos todos. Está dizendo que no Espírito Santo nós todos somos encaixados. Eu creio nessa igreja que encaixa todos. É a igreja espiritual, é o corpo de Cristo espiritual. Agora, eu quero colocar em evidência, para que a gente tome consciência, tem esse corpo espiritual de Cristo, onde o Espírito Santo nos encaixou todos. E tem o corpo denominacionalista, igrejeiro, institucionalista. Isso aí é uma outra coisa, a instituição religiosa. Esta daí é uma outra coisa. Então, corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo versus instituição religiosa. O corpo espiritual de Cristo, onde o Espírito Santo encaixa todos. Este privilegia o indivíduo. Todos estamos em Cristo. Mas esse todos aí privilegia o indivíduo. Enquanto que a instituição, ela não privilegia o indivíduo. Ela divide a igreja de Cristo, primeiro a igreja dela mesma, em clérigos e leigos, ministros e leigos, quer dizer, os competentes, os habilidosos e os que não têm competência, a não ser competência de dar dízimo e oferta, para manter o clérigo, para manter os habilidosos, os que têm dons, os que vivem dos seus talentos. Tá. E esta instituição vê o outro como outro. O que importa é a instituição. Quer dizer, é esse fundamento, a instituição, com o leigo e o clero e o leigo, um vivendo para o outro. Então, nós vemos que o corpo de Cristo tem uma coisa, ele se preocupa com o indivíduo. É um corpo espiritual, ele não tem rótulo. O corpo de Cristo não tem uma instituição com
com o rótulo Corpo de Cristo. Corpo espiritual de Cristo. Mas ele abrange a todos. A todos. E o corpo espiritual de Cristo privilegia quem? O indivíduo. Porque Jesus Cristo não veio salvar instituição. Jesus Cristo veio salvar pessoa, indivíduo. O cuidado de Deus é pessoal. E Deus quer também uma resposta pessoal. Quando Jesus Cristo estava na terra, a mulher tocou em Jesus Cristo. Aquele toque de Jesus Cristo, do ponto de vista dela, foi um ato, uma escolha de muita coragem. Porque ela tinha dois caminhos a seguir. Um caminho era a instituição religiosa que ela frequentava, em que ela vivia, que dizia: se você tocar no homem com o fluxo de sangue que você tem, você vai morrer, você vai ser apedrejado. Tá? Não podia tocar. E outro caminho era o Espírito Santo, a revelação que dizia: toque nele e você vai curado. Toque na hora das suas vestes e você vai ser curado. A do homem a mantinha segura. Ela ficaria viva se não tocasse, mas ficaria doente. Continuaria doente. E aquela, a da revelação, diz que você vai ficar curada. Mas tem o risco. Vai ter o risco aí, dos caras te apedrejarem. Você vai morrer. Para onde você vai correr? Que situação difícil para essa mulher. Tremendo dilema. Mas ela fez uma opção. Eu vou tocar nele. Eu vou ficar do lado da revelação. E a revelação é a voz do Espírito de Deus para cada indivíduo. É este o caminho da cura. É este o caminho pelo qual Deus nos vê. E a mulher vai lá e toca em Cristo. Aí acontece um fato inédito. Para assombro dela, ela ouve uma voz: quem me tocou? E agora? Se eu disser fui eu, os caras vão me apedrejar. Mas Cristo falou: quem me tocou? Ela falou: eu estou curada. Ele me curou e isso é o bastante, eu vou dizer, sou eu. Aí ela teve que se identificar. A pergunta de Jesus Cristo era: quem me tocou? Identifique-se. Por quê? Por quê? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Pedro, do outro lado, do ponto de vista de Pedro, falou: o mestre está doido. Está todo mundo tocando nele. Ele disse: quem que me tocou? E aí Pedro fala: senhor, está todo mundo tocando, esbarrando no senhor? O senhor está doido? Como é que o senhor disse quem me tocou? Todo mundo te toca aqui? Aí Pedro aprende uma lição. Opa, houve uma diferença. De mim saiu virtude. Todo mundo tocava em Cristo, mas não saía nada. E a intenção daquele povo era uma boa intenção para o lado de Cristo. Sem dúvida alguma, queriam coroá-lo como o rei da nação. Mas o toque destes que tinham uma boa intenção para com Jesus Cristo não fez fluir o poder dele. O único poder, o único toque que fez fluir o poder de Cristo foi o quê? O toque da revelação. Aí está o toque
que toca a Deus. Não o toque da instituição. E aqui, nós vemos nesse versículo aqui. É porque esses aparelhos é tão difícil de lidar para mim. Eu tenho dificuldade de lidar. Eles apagam e tem o versículo aqui que diz: cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Você veja, cada um de nós é membro desse corpo único de Cristo. Que conforto, né? Cada um de nós é membro desse corpo único de Cristo. Desse ninguém pode nos tirar. Desse corpo de Cristo ninguém pode nos tirar. Então a gente vê uma coisa: um corpo de Cristo, onde cada um é membro. E tem o corpo igrejeiro, denominacionalista, aonde é privilegiado o quê? As teorias daquela denominação. Porque cada denominação tem uma ideologia, cada denominação tem uma teoria. Então existem duas coisas que eu queria que ficasse na cabeça de vocês: o corpo de Cristo espiritual e o corpo de Cristo denominacional. Duas coisas. O denominacional é dirigido por homens. E cada denominação tem a sua ideologia, que é a do líder ou do grupo de líderes. E a partir dessa ideologia, eles forjam as suas doutrinas, os seus dogmas, as suas linhas de pensamento. Como tem diversas igrejas, há diversas ideologias. Aí está um corpo. E tem o corpo espiritual de Cristo. Então tem corpo espiritual de Cristo, a igreja espiritual de Cristo, e tem a igreja denominacional, institucionalizada dos homens. Eu quero que você veja a diferença. Uma privilegia o indivíduo, a outra cria uma divisão. Uma plateia chamada leigos e uma elite chamada clero. O clero e o leigo. A elite é a pobreza. Os privilegiados é aquele que não tem dons, o desprivilegiado. Aí está a igreja institucional. Eu fico com o corpo de Cristo, aonde o mentor não é o homem, o mentor é o Espírito Santo. Aí que está. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos agrupa num só corpo, nos canaliza num só corpo. Diz 1 Coríntios 12, 13. Eu fico com essa igreja, a do Espírito Santo. Porque essa igreja privilegia o indivíduo. E tem um mestre. E esse mestre é o Espírito Santo. O que nos encaixa a todos. Eu queria marcar esses dois pontos de vista para que ninguém vos engane. O ponto de vista institucionalista, de instituição, igrejeiro, denominacionalista, e o ponto de vista do corpo espiritual de Cristo. O corpo denominacionalista é dirigido por teólogos, por teorias de homens, ideologias. Mas o corpo espiritual de Cristo é dirigido pelo Espírito Santo, que nos encaixa todos nesse corpo. É uma boa nova, né? Só um esclarecimento. Senhor, obrigado por esse esclarecimento desses dois tipos de igreja. O institucionalizado, dirigido pelos homens, e o corpo espiritual de Cristo, dirigido pelo Espírito Santo. Nós vamos ao nome de Jesus Cristo. Jesus, no teu nome, nós quebramos toda a força do mal. Nós quebramos toda a força do mal.
toda força da enfermidade, todo espírito de morte, espírito de enfermidade, está em nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés, em o nome de Jesus Cristo. E todo espírito de pobreza, todo espírito de desgraça, de ruína, saia da nossa vida e saia do nosso país, em nome de Jesus Cristo. Amém.